Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. E quando a gente fala em trabalhador, a gente fala em coletividade. É por isso que hoje a gente volta a falar sobre situação análoga à escravidão. Por quê? Porque se eu, trabalhadora, acho, vejo, penso que isso está acontecendo, também tenho que me movimentar de alguma forma, e isso é muito sério. Então, é por isso que hoje eu converso mais uma vez com a Tatiane Lanzetti e com a Caroline Cardoso, ambas advogadas que fazem parte da equipe do CDDH. Meninas, sejam muito bem-vindas, mais uma vez, prazer falar com vocês. Obrigada, prazer é nosso. Obrigada, Carla. Prazer é nosso. Então vamos lá, a gente já gravou um programa que pode ser assistido nas plataformas da comunicação livre da TV Petrópolis, está em todos os lugares, é só pesquisar Programa Trabalhador em Foco que vai encontrar a gente falando sobre o que é a situação análoga e tal. Mas para quem não assistiu e não vai clicar, rapidamente, o que é trabalho em situação análoga à escravidão? É basicamente quando o trabalhador é, de alguma forma, forçado a trabalhar naquelas condições degradantes, insalubres, e tem várias formas, né, dele ser forçado, né? Seja pegando os documentos dele, impedindo o transporte, colocando câmeras para vigiá-lo 24 horas por dia, aquelas dívidas, né, que a pessoa acaba contraindo, né? Ah, você vai Eu trabalhar acho essa aqui? daí a mais Ah, bizarra. eu acho que é a mais bizarra e uma das mais comuns, né? É porque a pessoa assim, ela teria uma liberdade de ir embora, mas ela, né, é de uma crueldade do raciocínio, da pouca instrução. Assim. Essa me incomoda que você, tipo, você trabalha, 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 eu te dou tudo, tu ainda tá me devendo um montão. Exatamente, exatamente. Então, essa questão, né, da dívida é uma das mais cruéis e uma das mais recorrentes, e aquela pessoa se vê presa naquela situação sem conseguir, né, sair mesmo. Sim, né? Exatamente. A gente fala que tem uns cinco pré-requisitos aí, cinco requisitos para se encaixar. Né? Basicamente, é o trabalho forçado, né? É a jornada de trabalho abusiva, as condições degradantes do trabalho, né? A restrição da locomoção do trabalhador, né? Ele fica condicionado a estar ali e ele não pode sair dali, De né? alguma E forma a mesmo. E a violência extensiva no local de trabalho, né, por parte do empregador. Ele é violento, ele assedia, até por violência física, né? Ele obriga o trabalhador a cumprir aquele trabalho. É basicamente isso. A gente falou sobre isso no último programa, acho que agora a gente conseguiu assim nortear o motivo do nosso papo, mas a gente ia se aprofundar numa outra vertente, também muito importante, né? No Diário de Petrópolis, há pouquíssimo tempo, saiu uma ótima matéria falando sobre isso, e me saltou a ideia que o Brasil, com a reforma trabalhista, ele facilitou o trabalho escravo contemporâneo, que é essa coisa do agora, né, do que a gente está vivendo. E eu queria que a gente falasse sobre isso, porque a gente está falando de uma coisa que carga horária, está criando dívida. Eu peguei seus documentos e aí a gente entende reforma como alguma coisa positiva. Como é que a reforma, a melhoria da legislação trabalhista, ou o que deveria ser, causa e aumenta brechas para o trabalho escravo no Brasil? É o trabalho escravo que é parecido. Mas é isso, é o trabalho escravo. Por quê? Essa melhoria, na verdade, né, em muitos dispositivos ali da lei, não veio bem para o trabalhador, né? E sim para os patrões, né? Então, o que a reforma trabalhista trouxe, assim, de muito, na minha visão, de muito cruel, foi o artigo 611-A, que traz o negociado sobre o legislado.
porque a legislação traz vários limites, né, várias regras para proteger ali a saúde do trabalhador, para garantir seus direitos, e esse dispositivo traz de uma forma que a negociação entre o trabalhador e o patrão possa superar esses limites. Pode ser na jornada de trabalho. Então, essas mudanças vieram para aumentar a terceirização, para aumentar a contratação de autônomos de forma restrita, a possibilidade de aumentar essa jornada de trabalho, além do permitido pela própria Constituição, e reduzir as horas de descanso, até mesmo alterar o nível de insalubridade do local de trabalho. De regra, deveria ter uma relação com instrução normativa técnica, né, de segurança de trabalho, dedinhos, produtos químicos, audição. Peraí, eu acho um absurdo que isso não é uma instrução normativa técnica, acho que chama IN mesmo, que tem várias, assim, incontáveis para cada coisa. Não é à toa que existe um profissional em segurança do trabalho, que dependendo da escala profissional está ali porque aquele ambiente tem um ruído maior ou não sei o que, para tomar conta da vida dos trabalhadores. Então, assim, esse dispositivo é bizarro. Que a jornada pode ser aumentada assim, de forma realmente bizarra, que a pessoa tem pouquíssimo horário de almoço, muito menos que uma hora de almoço. Então, é um absurdo real. E aí a gente entende, então, que essa reforma abriu mais margem com criação de dispositivos legais, não é isso? A gente vem falando aqui no programa que as pessoas têm que pensar em juntar provas e tal, não sei o quê. Mas essa do o acordado, né, superior ao legislado, a gente já gravou um programa específico sobre isso, e a grande questão é o quanto o trabalhador precisa se unir quando ele está numa empresa, numa loja, em qualquer lugar, para perceber que não pode negociar sozinho, porque eu, Carla, negociando com o meu patrão, fica difícil, né? Eu preciso do dinheiro para pagar o arroz com feijão da casa. Desigualdade, né? Se você parar para pensar, é uma desigualdade, até porque muitas das vezes os empregadores, os patrões, eles têm um conhecimento muito maior, né, de uma lei ou de uma questão do que um trabalhador, né? O trabalhador, às vezes, é leigo naquele assunto, né? E muitas vezes também, quem são esses trabalhadores que estão negociando? É a mando do patrão? Ou realmente é um acordo coletivo dos trabalhadores? Então, são coisas que a gente tem que parar e refletir sobre isso, cara. Esse acordo, né, quase sempre não é um acordo, né, sim uma imposição, né? E, além disso, a reforma trabalhista trouxe várias formas de contrato de trabalho, assim, tanto estranhas, que realmente precarizam muito essas relações, como intermitente, né, que a pessoa fica em casa esperando, vem trabalhar hoje, aí tem que ir lá, né? Tem uma relação, mas não tem uma relação. Está ali à disposição, né? E não tem benefício nenhum, na verdade, né? A pessoa ela só recebe quando ela trabalha. E se não ligar mais? A pessoa não vai ter o salário dela. Então, não é uma proteção, é lubridiar uma proteção que, na verdade, não existe. Na verdade, está diminuindo o que tinha, né? Tanto que se lutou, tanto que demorou para conquistar direitos trabalhistas que ainda não são plenos, porque se a CLT em si, né, se a coisa da lei do trabalho fosse realmente boa, a gente também não ia precisar de tanta luta sindical para conseguir coisas na convenção coletiva. Sim. Eu estou aqui no Trabalhador em Foco há quase 10 anos e eu entendo a necessidade da luta do sindicato para conseguir melhorias. Mas, se a lei fosse boa de verdade, esse mecanismo talvez nem se fizesse necessário, porque, né, ia ter tudo direitinho, só que não. Então, quando alguém me pergunta sempre, né, a convenção coletiva, que período é esse? É o período que está lá o sindicato batendo cabeça para conseguir alguma coisa a mais, trocar o seu vale-transporte do ticket por gasolina, que, por exemplo, em Petrópolis é uma conquista do sindicato do vestuário. Eu sei que a gente já falou sobre isso aqui. E aí, assim, eles entenderam que as mulheres costureiras da cidade, elas vão mais de moto.
E aí, por que ganha no ticket se é para ela se locomover e tal? Então, assim, todas essas coisas que a gente pode pensar junto com esse assunto. Agora, quando a gente volta lá para o conceito de escravidão, que vocês já falaram muitíssimo bem, eu queria que a gente desse uma ampliada no conceito assim, o que é considerado uma jornada exaustiva? Quando a gente olha para essa mudança na lei trabalhista e no dia a dia do trabalhador. A jornada exaustiva, né? É quando o trabalhador ele é submetido a longas jornadas de trabalho, né? Na maioria das vezes, elas não são remuneradas. A gente fala aquela hora extra não remunerada, né? É mais ou menos isso, né? E geralmente elas não possibilitam o descanso necessário entre uma jornada e outra. Isso também acontece casos de respeito ao descanso semanal. Então, a jornada exaustiva é essa: você trabalha longas jornadas de trabalho, trabalha mais do que está acordado no seu contrato de trabalho, você não recebe nada por isso, e você não combinou isso com o seu empregador, isso não é nada combinado, né, com o seu empregador. Basicamente é isso, Carla. Vocês falaram de jornada exaustiva e abusiva. Para mim é a mesma coisa. Mas se usaram duas palavras, tem diferença na prática? A gente entende, a gente estava até conversando sobre a jornada abusiva. A gente abusivo, né? Engloba tudo, né? A jornada exaustiva, a jornada forçada, são as condições degradantes, né? Então acaba englobando tudo, né? A gente usa às vezes um nome diferente, mas engloba toda essa questão que torna o trabalho análogo à escravidão. Perfeito. Ainda lá na matéria do Diário de Petrópolis, as discussões múltiplas, eu li uma coisa que eu achei muito interessante, que é a questão da dupla função. No Sindicato dos Rodoviários, por exemplo, essa é atualmente a grande discussão do momento. Se o motorista, quando está recebendo o dinheiro e cuidando da bilhetagem, se aquilo é dupla função, se não é dupla função, se é economia de dinheiro para a empresa, ou seja, é uma grande questão que o sindicato pensa de uma forma, os trabalhadores, a empresa e o STF pensa outra coisa. Agora, discutir dupla função na minha cabeça ficou muito atrelado a essa questão, mas em todos os lugares quando se fala em situação análoga à escravidão e se fala sobre a reforma trabalhista, tem ali a questão que a dupla função é errado. Só que como é essa dupla função no dia a dia, para que o trabalhador possa identificar que tem alguma coisa de verdade errada? Na verdade, Carla, a gente fala do acúmulo de funções, né, da dupla função, do desvio também de funções, isso também pode acontecer. Na verdade, não existe nada na legislação que diga de fato que isso seja uma coisa errada. A gente fala que o fato de você obrigar um trabalhador a cumprir duas funções é errado. A obrigação do trabalhador está, né, é errado. Mas a lei ela não restringe isso. Ela não restringe o acúmulo de função. Você não vai encontrar na CLT nada que vai estar contendo isso. O que se diz na CLT que a dupla função ela tem que ser um acordo mútuo entre as partes, entre o trabalhador e o empregador, né? Eu, como advogada, né, enfim, como pessoa, antes de tudo, eu já trabalhei também antes de ser advogada e desviei função. Eu já estive nesse local e o que eu posso dizer, né, Carla, pela minha experiência como trabalhadora, é que, assim, está tudo bem combinar, mas eu acho que o empregador deveria remunerar, compensar isso ao trabalhador. Né? Tá combinado, mas vamos compensá-lo de alguma forma, que não seja dobrar o trabalho, mas vou te dar um adicional por você estar, né, cumprindo, desempenhando duas funções, né? É até interessante falar nisso, porque caso isso não ocorra, o próprio Código Civil, né,
ele, no bojo do artigo 884, ele dá uma garantia ao trabalhador o direito de ressarcimento nesses casos de desvio ou ao cúmulo de função, né? Porque todo trabalhador merece seu salário. É isso, se você está desempenhando uma função que seja condizente com aquela função. Agora, se você acumula duas, eu acho que não é mais condizente aquela função. Deveria ter um adicional ao meu ponto de vista, né? Eu acho que esse seria o justo. Mas, infelizmente, não há essa restrição, né, na CLT. Há realmente que é feito um acordo entre as partes nesse caso. Certo. Nessa mesma matéria que eu li, que vocês também cederam algumas notas a respeito da escravidão, eu vi que existe um termo que, para mim, é consideravelmente novo, que é a quarteirização. E aí é utópico imaginar que o programa Trabalhador em Foco começou 10 anos atrás. E eu me lembro como se fosse hoje que uma das primeiras pautas que a gente fez era a discussão da terceirização. Quer dizer que 10 anos atrás eu estava aqui me organizando para o Trabalhador em Foco, e na época quem apresentava era a colega de trabalho, saudosa jornalista Rosane Botelho, que faleceu há alguns anos, e que era muito querida para mim. E aí, 10 anos atrás, Rosane estava apresentando, eu estava montando pauta, a gente estava entrando nesse momento, programa Trabalhador em Foco, e a vibe do momento era discutir terceirização. Em 10 anos virou quarteirização. O que é isso? Me explica isso num conceito para quem está assistindo a gente conseguir entender do que a gente está falando e, de forma prática, o quanto o trabalhador perde. Que deve estar perdendo alguma coisa nesse caminho. A própria terceirização ela foi sendo assim banalizada, né? Porque antes só poderia ser naquelas atividades que não fossem fins da empresa, segurança, limpeza, né? Hoje em dia, a própria terceirização pode ser utilizada na atividade fim da empresa, na própria atividade principal da empresa. A quarteirização seria, segundo especialistas, uma evolução, para mim, de uma forma negativa, né? Da terceirização. Ela acontece quando uma empresa que é contratada para prestar serviços para uma outra empresa, ou seja, uma empresa terceirizada, contrata uma outra empresa, né, para suprir uma demanda nesse trabalho. E desde o final de março de 2017, com a aprovação da lei que permite mudanças na terceirização, que tem uma lei específica da terceirização, a quarteirização é permitida por lei. E existem várias críticas, né? Entre as principais críticas, né? Que torna o trabalho precário, com salários menores, um retrocesso, né, ao direito do trabalhador e, principalmente, uma dificuldade na identificação dessa empresa que contrata. Quando tem alguma questão trabalhista que esse trabalhador vai demandar, ele não sabe quem demandar, porque são várias empresas em cadeia, né? Ela afasta, na verdade. Ela afasta o trabalhador final da empresa que, de fato, está contratando. Até mesmo para ele reclamar o direito. Vamos ver se eu entendi direito, para ver se a gente entendeu direito, né? Vamos fazer com lapisinhos coloridos, canetas coloridas que eu acabei de encontrar aqui. Digamos que uma empresa muito grande contrata uma empresa menor por licitação, sorteio, prêmio e tal, não sei o quê, aqui, para poder fazer a limpeza. Essa daqui ganhou aquele edital milionário que precisa ter 50 mil trabalhadores para poder limpar um super evento nacional. Aí, o que aconteceu? Essa empresa aqui não tinha porte para trabalhar nesse evento. Aí ela contrata uma outra empresa de limpeza aqui para dar conta do trabalho desse daqui que contratou todo mundo. E aqui embaixo tem um trabalhadorzinho, coitado. É disso mais ou menos que a gente está falando? Isso é quando uma empresa contratada para prestar serviços terceirizados contrata uma outra empresa, que seria a terceira cadeia, para suprir essa demanda que ela não dá conta. Mas, na verdade,
é mesmo para precarizar mesmo essa relação de trabalho e afastar cada vez mais, como a Tati disse, o trabalhador. Isso é tão visível hoje, basta você imaginar, olha como que isso pode estar na sua casa, está no seu prédio, você mora num prédio, e aí esse Sim. prédio, ele contrata uma empresa que oferece porteiro, que oferece limpeza, que oferece segurança na garagem do seu prédio, aquela coisa toda. Só que muitas vezes essa empresa que é contratada, ela não oferece esse serviço. Ela contrata outras pequenas empresas para prestar esse serviço. E aí é isso. Então, de fato, quem está me contratando? E às vezes o trabalhador está ali prestando serviço para aquele prédio, para aquele condomínio. Na verdade, ele está trabalhando para aquele condomínio. Só que ele está vinculado a uma outra empresa que já se perdeu nessa cadeia. Fica distante. E aí, quando vocês falaram que fica distante, eu fico pensando assim, esse trabalhador aqui foi demitido, não recebeu os direitos, não ganhou nada. Ele faz o quê? Processa essa pequenininha aqui, que talvez não tenha recebido dessa segunda aqui, aí não pagou nada, e essa grandona aqui, super gigante, está lá no alto e tem mais dois também para proteger contra os direitos trabalhistas dessa pobre caneta, trabalhadora, mãe de família, que não recebe nada. Essa tua caneta grande, linda, grandona aí, Dourada. Quando ela for chamada pelo juiz, a grandona, né? Ela vai falar que ela não tinha conhecimento. Em tese, todas as empresas têm que ter responsabilidade solidária, né? Mas até que chama todos o processo. Mas eu não conhecia, não sabia. Não até tinha... que identifica. E eu não sei se você viu, Carla, que saiu no mês de abril, aquela lista suja do trabalho escravo, né? Não vi. Saiu no início desse mês, não saía desde 2017. Olha que coincidência, né? Por que será? E que teve um aumento absurdo, que são casos realmente notificados, que houve visita do Ministério do Trabalho, constatados mesmo que houve um aumento absurdo aí nesses números desde 2017, aí, infelizmente, né? No Brasil, mas principalmente. Eu venho sentindo um pouco, não sei se é porque às vezes a gente fala dos mesmos para os mesmos, ou seja, eu estou nesse círculo de discussão que tem os direitos humanos, o trabalho sindical e tal, então às vezes eu acho que eu posso estar envolvida por isso, né? Porque é uma discussão a qual eu pertenço, então eu acho que está se falando mais, mas ao mesmo tempo eu também sou jornalista que assisto o Jornal da Concorrência, eu assisto o Jornal Hoje todo dia na hora do meu almoço, porque eu adoro o apresentador, acho ele ótimo e tal, não sei o quê, e gosto daquela coisa de Jornal Hoje, então eu vejo o jornal da Globo e de tantas outras emissoras e eu venho sentindo como profissional uma discussão um pouco maior. Na avaliação de vocês, a gente já está aí hoje a gente está gravando esse programa, hoje é dia 27 de abril, você vai estar assistindo outro dia, mas agora sim, a gente está no finalzinho de abril, início de maio, já dá para sentir uma mudança desse ano? A gente está ouvindo mesmo falar que estão sendo mais encontrados casos? Eu acho que está havendo uma discussão maior, sim, uma facilitação nessa identificação assim, da pessoa ver, realmente está acontecendo um trabalho escravo. Acho que antes tinha uma subnotificação muito grande, né? Talvez por isso não tinha, já tinha muitos casos, né? Mas eram subnotificados. O próprio canal do Ministério do Trabalho, aquele telefone 158, se você entrar no Google, e você vê muitas pessoas reclamando, esse telefone está sempre ocupado, porque é um canal de denúncia. Legal. Ele é um canal de denúncia, mas por que ele estava sempre ocupado? As coisas estão voltando a funcionar agora. Não como no que diz respeito ao cuidado ao trabalhador, no cuidado aos direitos humanos. A gente acha que com relação a tudo, né? Mas a gente guarda a opinião, é TV, a gente tem que fazer a pergunta bonitinha. Mas a gente está vendo isso, né? A gente está chegando agora no final do programa, olhei aqui o cronômetro, último minutinho, literalmente. E a grande questão é que, assim, é importante o tempo todo entender, agir e reagir diante dessa questão, né? Todos nós, sociedade, somos um pouco corresponsáveis e temos que estar na luta contra a situação análoga à escravidão? Sim, com certeza.
certeza. Carla, a gente tem que. A questão de entender é saber a lei, saber seus direitos, é saber que você é humano e não basta você saber a lei, letra de lei em si, é você ter consciência do que se aquilo está te fazendo bem ou não, se aquilo está dentro do teu escopo, do que é certo, errado, né? Você pensar que você escravizar uma pessoa em pleno século XXI é uma coisa abominável, é uma coisa que já passou, não era nem para ser discutida, né? A questão de manter uma pessoa em condições análogas à escravidão, né? A gente fala que a gente tem, é importante 3 pilares, né? A da prevenção, principalmente assistência às vítimas, a gente precisa dar essa questão de acolhimento às vítimas, que são pessoas que perdem tudo ou não, perdem identidade. Isso é muito como um senhorzinho de uma entrevista um tempo atrás no Fantástico, que ele não sabia nem quem ele era, que dói o coração, a pessoa perde Sofri e identidade. chorei junto com a família ali. Sou dessas. E a punição ela é muito importante nesse caso. Perfeito. Punir os responsáveis. Eu acho que a punição para esses crimes ainda é muito pequena, regime de reclusão de 2 a 8 anos, né? Com todo respeito, adoro bichinhos, mas se der um chute num cachorro, fica mais tempo. Entenda, eu amo os cachorrinhos, eu tenho cachorrinhos, mas se der um chute no cachorro, fica mais tempo do que se pegar um ser humano e colocá-lo em regime de trabalho análogo à escravidão. É porque tem que falar com muito cuidado, senão dá um... É muito... Eu sei como é que é. Mas é essa a muito... verdade, não é, doutora? Estamos falando de tempo preso. Chutar o cachorro na legislação está pior do que botar o povo trabalhador trabalhando como escravo. Como são empregadores com uma condição financeira muito boa, né, na maior parte das vezes, isso ainda dificulta mais ainda. Né? A pessoa não vai nem ser presa. Essa é o fato. Vai pagar a fiança, não vai nem ser presa. Porque eu não... Acho que não é crime nem inafiançável, né? Pois é. Então, eu acho que o cara há muito tempo como escravo, guardou um montão de dinheiro, vai ter dinheiro para poder pagar e sair. Vamos combinar, de 2 a 8 anos não compensa 30 anos de um senhor que perdeu até a identidade, né? Perdeu a liberdade, perdeu a vida. É reduzir a pessoa à condição de coisa mesmo, né? De mercadoria. Coisificação. Muito triste. Meninas, muitíssimo agradecida pelo bate-papo, é sempre um prazer falar com vocês, eu espero que a gente tenha conseguido levar informações importantes para quem assiste a gente na TV Petrópolis em todas as plataformas. É sempre um prazer falar sobre temas em que a gente fala de alguma forma de direitos humanos, vocês como advogadas do CDDH, e aí com um olhar muito mais no direito e na humanidade do direito, né? Mas também pela gente conseguir levar informação de qualidade para o trabalhador. Obrigada, de verdade, é sempre um prazer. Carla, só complementando rapidinho, né? Para canais de denúncia principais, Disque 100, tá? Ministério Público do Trabalho, a pessoa pode presencialmente, tá? E quanto mais informação, melhor, quanto os trabalhadores, pode levar foto, pode levar vídeo, quanto mais... Pode ser denúncias anônimas também. E complementando, Carol, né? Se você tem alguma dúvida, se o trabalhador tem alguma dúvida sobre se está tendo alguma questão abusiva no seu contrato de trabalho, procura o Ministério do Trabalho, vai no Ministério do Trabalho e fala, olha, está acontecendo isso, aquilo, não estou entendendo, é isso mesmo? Vai, eu acho que é importante esclarecer os pontos do contrato de trabalho, porque dentro da empresa ninguém vai esclarecer as coisas para você, só o que você tem que fazer dentro dela. Maravilha. Obrigada, meninas. Um beijo grande. Até a próxima. Obrigada a você de casa. A gente volta em breve com um novo programa Trabalhador em Foco aqui na TV Petrópolis. Tchau, tchau.